A Bíblia que eu gostaria de ler com você está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. A palavra do nosso Deus diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Querido Espírito Santo de Deus, esta sagrada, maravilhosa e poderosa palavra é a palavra do Senhor. Meu Deus, eu quero te agradecer porque essa palavra mudou a minha vida e tem mudado a cada dia. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem aberto o nosso entendimento para compreender a palavra do Senhor. Ajuda-nos não somente a entender, mas a viver a sua palavra e assim poder compartilhar com autoridade. Meu Deus, eu quero submeter minha vida ao Senhor e te peço, usa a minha vida como um canal, como um profeta do Senhor. Usa a minha vida, Senhor, para falar com cada ouvinte, em nome de Jesus. Que cada um de nós possamos hoje ouvir a sua voz e assim nos dar ouvido para entender, Pai, aquilo que o Senhor está nos falando, em nome de Jesus. Que o inferno seja envergonhado, o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Que o Senhor se manifeste para destruir as obras do diabo. Que cada coração seja convencido, Deus, nessa tarde. Em nome de Jesus nós oramos e por tudo te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Como eu disse, o tema da nossa palavra hoje é: com Cristo você não corre perigo. Como a nossa irmã Aline disse, poderia também dizer: com Cristo você está seguro, né? Ou seja, com Cristo você não corre perigo, você está seguro, você está em segurança, com certeza. É como nós acabamos de ler aqui nesse texto. Os discípulos estavam seguindo a Jesus, veio uma tempestade, eles estavam com medo, né, do perigo de afundar, né, do barco deles afundar. Eles começam a acordar Jesus, Jesus acorda, repreende a tempestade, né, diz ao vento que cesse, o vento cessa, vem a bonança, né? E esse texto ele é maravilhoso e nos ensina aqui algumas lições. É interessante que caminhar com Cristo nos traz tanta paz, tanta segurança, tanta confiança. Eu me lembro, na minha adolescência, minha mãe tinha uma preocupação muito grande com as minhas companhias. Ela sempre dizia para mim: meu filho, cuidado com as pessoas que você anda, porque existem algumas companhias que são perigosas. Existem algumas pessoas que você tem que tomar cuidado para não estar com essas pessoas, porque você pode correr alguns riscos. Eu, como já disse aqui, eu nasci e fui criado numa favela e era comum, dentre os nossos amigos, ter ali algumas pessoas que traficavam drogas, que cometiam crimes. E minha mãe sempre dizia: olha, cuidado, porque se você estiver próximo dessas pessoas, você pode ser confundido com uma delas. Então, talvez se um policial, né, chegasse para alguns policiais chegassem para prender ali criminosos, se eu tivesse junto, com certeza eu poderia ir preso. E da mesma forma, se algum inimigo, né, daquela gangue viesse para poder resolver alguma coisa com eles, se eu tivesse junto, eu também poderia, né, sofrer as consequências, porque estava junto. Então, existem algumas companhias que de fato são perigosas. Se a gente andar
com algumas pessoas, a gente pode correr alguns riscos, mas com certeza você pode guardar isso no seu coração. Se você está seguindo a Jesus, você não corre perigo algum. É isso que esse texto nos mostra. Embora existam algumas lições que eu quero compartilhar com você aqui nesse texto, mas o que eu quero que você guarde no coração é que se você está seguindo a Jesus, você não corre perigo algum, né? Então, a primeira lição que eu quero compartilhar com você, que eu aprendo aqui nesse texto, é que a tempestade também vem para aqueles que estão seguindo e obedecendo a Jesus, né? Ou seja, não é porque você está seguindo e obedecendo a Jesus que você não vai enfrentar tempestades, que você não vai passar por momentos difíceis, que você não vai enfrentar ventos contrários. Isso é uma mentira. Se alguém ensinou isso para você, mentiu. Ah, não, olha, você pode seguir a Jesus, você pode obedecer a Jesus e você vai ver que nada de ruim vai acontecer com você. Você não vai enfrentar problema algum, não vai ter tempestade, não vai ter lutas, não vai ter dificuldades. Isso é mentira. Eu acabei de ler uma mensagem aqui de celular de uma pessoa que estava triste. Por quê? Porque ela pensou que o fato dela estar seguindo Jesus, obedecendo a Jesus, Jesus não ia permitir que ela iria enfrentar algumas dificuldades na sua vida, alguns sofrimentos, algumas decepções, algumas tristezas. Mas entenda uma coisa, isso não é verdade. A gente percebe que Jesus estava com os discípulos, eles estavam seguindo a Jesus, estavam obedecendo a Jesus, porque foi Jesus que mandou eles entrar naquele barco e passar para o outro lado. E às vezes Jesus está com você, você está seguindo Jesus, está fazendo o que Ele mandou e ainda assim está enfrentando tempestade, está enfrentando dificuldades. Então, entenda que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, a gente também vê na palavra de Deus o caso de Jonas. Jonas é um caso à parte, porque enquanto os discípulos enfrentaram a tempestade da obediência, Jonas estava enfrentando a tempestade da desobediência. Jonas entrou naquele barco em desobediência a Deus. Deus não tinha mandado ele para aquele barco. Pelo contrário, Deus tinha mandado Jonas pregar em Nínive. Ele pega o barco na direção contrária, em desobediência a Deus. Então ele enfrenta a tempestade da desobediência. Mas, entenda uma coisa, quando você está passando por uma tempestade, não é porque Deus não está com você, não é porque você não está seguindo a Jesus, ou porque você não está em obediência a Ele. Você pode estar seguindo a Jesus, você pode estar em obediência a Jesus, Jesus pode estar com você e ainda assim você enfrentar uma tempestade, você enfrentar uma dificuldade. Agora é importante você fazer uma análise, é importante você examinar a sua vida e ver se essa tempestade ela vem pela desobediência ou se ela é uma tempestade da obediência. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto é que se você está em obediência, você pode descansar. Ou seja, Jesus está com você, você está seguindo a Jesus, você está fazendo o que Ele mandou, ei, então descanse. É exatamente isso que nós aprendemos com Jesus. Quando Jesus entra naquele barco, o que Ele faz? Ele vai dormir, Ele vai descansar, porque Jesus estava em obediência, Ele estava fazendo exatamente o que o Pai mandou. Se você está fazendo o que o Pai manda, se você está em obediência, descanse em Deus. Você não tem que se preocupar com nada. Ah, pastor, mas as lutas são muito grandes, é muita dificuldade, é muita tristeza, é muita decepção, o vento é contrário, o vento sopra forte. Mas e daí? Se você está em obediência, se você está seguindo a Jesus, se Jesus está aí com você, descanse em Deus.
A palavra do Senhor nos diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Então, diante da tempestade, busque em Deus, busque na sua consciência ou na sua história se existe alguma desobediência que vem persistindo na sua vida. Se quem sabe você está enfrentando uma tempestade como Jonas, porque você está insistindo em alguma coisa contrária à vontade de Deus. Se você está persistindo em desobedecer a Deus, se você está persistindo em deixar de fazer o que Deus mandou, ou se você está persistindo em fazer aquilo que Deus proibiu, faça um exame. Agora, se não é esse o seu caso, porque entenda uma coisa, você pode desobedecer a Deus não fazendo o que Ele mandou, ou também você pode desobedecer a Deus fazendo o que Ele não mandou, o que Ele proibiu. Então, se você não está vivendo uma vida de desobediência, descanse em Deus. Você pode descansar tranquilo. Porque Jonas, ele quis achar descanso na desobediência, e isso não foi possível. Você querer descansar no pecado é brincadeira. Você querer descansar na rebeldia, na desobediência, na dureza do coração, você quer encontrar paz agindo assim? É brincadeira. Com certeza você vai afundar. Com certeza você não vai muito longe. Então é preciso se arrepender, é preciso consertar. Como Jonas, que clamou a Deus, que pediu a misericórdia do Senhor, que se arrependeu e mudou de atitude, aí Deus o livrou. Deus mudou a circunstância. Então, se você quer que Deus mude essa situação que está na sua vida, você também tem que mudar suas atitudes. Se caso você estiver enfrentando a tempestade da desobediência. Mas se você está seguindo a Jesus, Jesus está com você, você está fazendo tudo que Ele mandou, fica tranquilo, descanse em Deus, tenha paz no Senhor. Você não precisa se preocupar, porque está tudo sob o controle de Deus. E aí nós chegamos à terceira lição. Não permita que o medo roube a sua fé. A primeira lição nos diz o seguinte: a tempestade também vem para aqueles que seguem e obedecem a Jesus. A segunda lição: se você está em obediência, você pode descansar. E a terceira lição e última: não permita que o medo roube a sua fé. Sabe o que me chama a atenção aqui? Que os discípulos estavam enfrentando a tempestade da obediência. Jesus estava com eles, eles estavam seguindo a Jesus, eles estavam em obediência, não havia nada de errado. Mas quando Jesus repreendeu a tempestade, quando Jesus mandou o vento cessar, assim que veio a bonança, Jesus repreendeu seus discípulos e disse: aonde está a vossa fé? Sabe uma frase que eu aprendi? Ter fé quando tudo vai bem, todo mundo tem. E às vezes Deus permite vir a tempestade da obediência para provar a nossa fé. Quem sabe isso está acontecendo com você porque Deus quer saber aonde é que está a sua fé. A pergunta de Deus talvez para a sua vida é: aonde está a sua fé? Porque o medo fez com que a fé dos discípulos desaparecesse. E sabe quando é que a fé desaparece no meio da tempestade? É quando as pessoas começam a murmurar, dizendo: olha, Jesus não está comigo. Como que Jesus pode estar comigo se eu estou passando por essa tempestade? Jesus me abandonou, Jesus esqueceu de mim. Ah, Jesus está dormindo.
A palavra de Deus diz que o Senhor não cochila e nem dorme. Ele é o guarda de Israel. Ele é quem cuida de nós, Ele é quem zela por nós. Então não duvide da presença do Senhor. Sabe quando é que a fé vai embora? É quando as pessoas começam a questionar se vale a pena obedecer a Deus. Tá vendo? Bem feito para mim. Fui seguir Jesus, fui obedecer a Ele, fui fazer o que Ele manda, parei de fazer o que Ele proibiu. Aí, olha agora como é que está a minha vida. A fé vai embora por causa do medo das circunstâncias. Então, quem sabe você está questionando se Deus está presente ou não com você. Quem sabe você está questionando se vale a pena ou não seguir a Jesus. Se vale a pena ou não obedecer a Jesus. Quem sabe essa é a dúvida do seu coração. Agora sabe por que isso está acontecendo? Porque a sua fé foi embora. O medo tomou o lugar da sua fé. Quando os amigos de Jairo chegaram dizendo que a sua filha já tinha morrido, não tinha mais por que lhe incomodar o mestre, Jesus disse para ele: não temas, creia somente. Eu aprendi, já disse isso, que o contrário do medo na Bíblia não é coragem. O contrário do medo na Bíblia é fé. Não tema, creia somente. Jesus disse às irmãs de Lázaro: creia e verás a glória de Deus. Ah, mas ele já está morto há 4 dias, já está fedendo, não tem mais jeito, é impossível. Você já viu palavras assim? Mas ei, não temas, creia somente, creia e você vai ver a glória de Deus. Talvez essa circunstância não veio para afundar a sua vida, mas veio para provar a sua fé, para saber aonde é que está a sua confiança, aonde é que está a sua fé, em quem de fato você confia. Então, em nome de Jesus, guarda isso no seu coração. Com Cristo você não corre perigo. Você não está correndo risco nenhum por seguir a Jesus, por ter Jesus na sua vida, por estar obedecendo a Deus. Muito pelo contrário. Sabe quando é que você corre perigo? É quando você rejeita Jesus, quando você não quer seguir a Jesus, quando você não quer obedecer a Jesus. Aí sim, você está correndo muito perigo. Você está arriscando a sua vida, e a sua vida é eterna. Então, mantenha a sua fé, mantenha a sua confiança, mantenha a sua fidelidade, mantenha o seu compromisso com Deus, por mais difícil que seja essa circunstância que você está enfrentando. Entenda que mesmo que você está seguindo a Jesus, que Jesus está com você, você está obedecendo a Deus, você pode passar por tempestades. Mas, se é a tempestade da obediência, você pode descansar, pode ficar tranquilo, porque você não corre risco nenhum. Muito pelo contrário, você vai ter um grande testemunho para a glória de Deus. Então, não permita que o medo roube a sua fé. Amém? Entenda que você pode confiar no Senhor. Você não corre risco nenhum em estar seguindo a Jesus. Deus abençoe você. Nesse lugar, você pode clamar, que Deus vai ouvir, e Ele vai responder, e o mar vai se acalmar, e a tempestade vai passar, querido. Creia! Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sigo na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali.
proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Porque estás comigo, posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que eu não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Eu declaro, só porque Deus está comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso. Você também pode. Já tenho fé pra descansar nas ondas do drama. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Esse nome toda língua confessará. Oh, todo joelho há de se dobrar diante do teu nome, Jesus, pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala.